Minha esquerda, tá bom? A nossa bela jornalista. Aqui o nosso companheiro de sempre, Calbi Cerquinho e a sua barba icônica. E também o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Amazonas, a ABES, o Ranier Pedraça de Azevedo, especialista. E aqui no centro do programa, o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Manaus, AGEMAN, Fábio Alho da Costa, como é mais conhecido. Seja muito bem-vindo, presidente. Eu gostaria desse boa noite, colocar aqui uns dados. Quando a gente fez a chamada, a gente chamou para serviço de abastecimento de água e esgoto, que é o que toca mais imediatamente todo mundo. No Brasil, né? No Brasil. Aí eu dei uma olhadinha no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que tem alguns dados. A tarifa cobrada em Manaus é a mais cara entre as capitais do Norte, a quinta mais cara do país, R$ 5,31 por metros cúbicos, mas tem outros dados também, uma perda alta, o alcance aumentou muito também, mas no ranking nacional, entre as 100 maiores cidades, em 2007, a gente estava na posição de número 68. Em 2017, isso caiu muito, nós chegamos à posição de número 98 entre as 100 maiores cidades. Entre a tarifa mais cara e essa posição, como é que o senhor avalia o custo e benefício do usuário? Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos, Lani, Ranier, Calbi, todos os telespectadores da TV Cultura. Muito obrigado pelo convite. A gente precisa lembrar que tem uma pessoa que está aqui lhe observando, né? Euros Barbosa, que é o nosso artista plástico, claro, caricaturista dos bons. Está vendo as suas reações, tome muito cuidado, que ao final ele vai lhe presentear com a caricatura. Inclusive, falei no início da entrevista com ele e comentei do talento e da generosidade dele em estar me fazendo essa caricatura. Mas não ajuda não ficar elogiando, não porque ajuda, né? ele... No final... Mas eu tenho certeza que a generosidade dele vai suprir. E já com essa pergunta tão forte, Cristóvão, é muito importante a gente falar sobre isso. Mas se você permitir uma pequena introdução em relação ao tocante do serviço do saneamento como um todo, que é um problema nacional, no Brasil, efetivamente. Então, a prefeitura é muito preocupada com esse serviço e a boa prestação desse serviço, na pessoa do prefeito Arthur Vigílio, que é o gestor da cidade de Manaus, o chefe do executivo municipal, idealizou a criação da AGEMAN, nos moldes efetivos das agências reguladoras federais, com autonomia financeira, autonomia de gestão e efetivamente com o mandato efetivo dos seus dirigentes, não só o meu na presidência, como o dos diretores. Diretor de obras e saneamento, diretor de gestão e tarifa, diretor jurídico, todos temos mandatos não concomitantes com o do prefeito, justamente para dar garantia jurídica efetiva dos contratos de concessão, seja ele qual modalidade for e qual serviço for. A AGEMAN tem um leque de fiscalização do serviço público na cidade de Manaus vasto, não só o saneamento, mas também transporte, iluminação pública, zona azul. Então, todos os grandes, médios e pequenos contratos da prefeitura, sejam eles já contratados ou a contratar, já vem com selo da AGEMAN, dando a segurança principalmente ao usuário, ao poder público e principalmente à concessionária que vai trazer o recurso para a cidade de Manaus, gerando emprego e renda, garantia do contrato. E, de fato, o saneamento é hoje, não digo mais um problema, mas é uma solução para a cidade de Manaus e o carro-chefe. O sistema SNIS que você citou aí, de fato, tem dados. Só que os dados do sistema SNIS efetivamente se perdem. O Ranier pode falar um pouco mais depois também, comentar em qualquer pergunta que venha a fazer sobre isso. Nós temos dados de 2017. Isso. 2017. Que é o que eu citei. Exatamente, 2017. Não só do sistema SNIS, como o Trata Brasil, que é o instituto renomado que faz esse acompanhamento do saneamento no Brasil. E o saneamento hoje, Cristóvão, Calbi e todos, não é mais só água e esgoto. Desde 2005, com a Lei 11.445, o saneamento é drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduo.
Então, efetivamente, esse ranking pode alterar, principalmente agora na cidade de Manaus. Por quê? Temos uma nova empresa operando, essa nova empresa completou 1 ano, é o grupo AEGEA, hoje Águas de Manaus. Que está em outros ela está em 46 municípios no Brasil, em 13 capitais. E Manaus é o carro-chefe. Eles têm o serviço voltado especialmente para abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ao contrário das 5 empresas que passaram por aqui ao longo dessa concessão, que tinham resíduo, construção civil, outras modalidades de serviço, eles não. Eles trabalham abastecimento de água, esgotamento sanitário apenas. Isso dá uma expertise à empresa de poder avançar não só nas metas contratuais estabelecidas pelo poder concedente, na pessoa do prefeito especialmente, olhando numeração percentual por percentual, e investimentos garantidos. E mais, Grupo AEGEA, ele 70% é capital nacional, 30% da autonomia de gestão do capital social da empresa é Fundo Soberano de Singapura e Banco Mundial. Então, os 30%. Então, efetivamente, capacidade de investimento tem. Eles estão na capital do norte com a maior bacia hidrográfica do planeta. Carro-chefe para eles. Não vão falhar aqui, até porque as metas são estabelecidas em contrato. Tem efetivamente sanções a não cumprimento dessas metas e pode ser efetivamente aplicadas dentro da lei, dentro do contrato, e pode se pedir até a caducidade do contrato, caso isso não seja. Então, voltando à tua pergunta, não discordo, mas tem que ser atualizada essas informações hoje. Até porque a empresa hoje consolidou a melhor tarifa social do Brasil, é Manaus. Até por uma condição climática que nós vivemos aqui. Enquanto a média no Brasil é em torno de 10 metros cúbicos, nós temos 15 metros cúbicos. Nós pagamos R$17, o usuário paga R$17 por 15 milhões de litros, 15 mil litros de água. Então, você sabendo trabalhar uma economia de consumo, isso é muito importante para se trabalhar o saneamento e poder trazer Manaus para a capital que pode avançar. Hoje, no Trata Brasil, Manaus é a terceira capital que investe em saneamento. Dados de agora. Terceira capital. A gente tem mais de 95% de cobertura de água. Tá certo? Temos perdas. O esgoto está em quanto? Nós temos 20% de esgoto. Mas, assim, pela meta contratual com a antiga empresa, que tem o contrato vigente de concessão até 2045, a meta inicial era para 2045, 80%. Tá. O poder concedente viu aquilo, não. Isso aqui não está conforme. Está longe. Está longe, demais. Vai morrer gente. Isso aqui é saúde pública. Vamos trazer isso para mais 10 anos, 2030. Agora 80% real do crescimento vegetativo da cidade de Manaus. Não é 80% faltando, porque Manaus cresce. Manaus, se fizer hoje um novo índice pelo IBGE, nós temos certeza que nós vamos chegar a 2,5 milhões, 2 milhões e 300 habitantes. Com um índice habitacional de 3,9 pessoas por domicílio. Secretário, nessa questão, o Cristóvão já comentou, o senhor falou agora há pouco na questão da tarifa social. No transporte, a gente tem uma distância, por exemplo, quem mora no bairro da Glória, para ir ao centro, é uma distância mínima. Quem mora no Santa Etelvina, para chegar ao centro, é uma distância mais longe. Então, no transporte é cobrado uma tarifa social para que esse que mora no Santa Etelvina não seja penalizado, apesar de ele se deslocar muito mais, numa distância muito maior. Na questão da tarifa do saneamento, da questão da água, também é assim? Funciona dessa maneira? Ou seja, quem mora longe do reservatório paga a mesma quantidade de quem mora pertinho? É mais ou menos assim? Não, efetivamente isso não tem grande influência. É o real, independente de onde vai estar a captação, a reservação e a distribuição dessa água. Okay. Se você está dentro dos critérios estabelecidos, que hoje a gente até fugiu um pouco disso, até comentando com o Renier fora, se você fosse, hoje a gente tem em torno de aproximadamente 35 mil usuários na tarifa social, pagando 15 metros cúbicos, R$17,96. 15 mil
pessoas? Não, temos 35 mil pessoas. E essas 35 estão na periferia, não? Periferia. E muitas vezes, ele tem medo de se inserir na tarifa social. E a gente, é real isso. Por quê? O usuário chega, não, eu tenho os critérios, efetivamente, e os critérios que estavam vinculados eram os bolsas, ou família, ou, enfim, para a gente ter um parâmetro federal para poder se estabelecer um parâmetro local. E não, eu tenho medo, porque se eu me inscrever eu posso perder o Bolsa Família, eu posso perder o Bolsa Escola, eu posso perder... Não tem nada disso, uma coisa não elimina a outra. Então a gente tem, usuário, a gente tem que... A empresa tem que buscar informação, procurar nossa ouvidoria, a gente tem essa orientação, muitas vezes uma forma mais didática, uma forma mais lúdica, pegando essa informação e justamente mostrando para o usuário. Então, ele tem direito de se enquadrar nos critérios, 15 metros cúbicos é bastante água, são 15 mil litros de água. E a dor de cabeça, desculpa, e a dor de cabeça continua sendo essa questão das famosas ligações, nós popularmente conhecemos como gato ainda? Continua. Para você ter uma ideia em números, exatamente, para vocês terem uma ideia em número, hoje a empresa ela tem efetivamente 520 mil usuários. Okay. Isso cadastrado, pagando oficialmente, aí é que está. 11 mil usuários estão fora do sistema. 11 mil? 100 mil usuários estão fora do sistema. 100. Mas, 100 mil usuários estão fora do sistema. Aí, entre eles, fraude, furto, desperdício, não hidrometação, que é uma meta contratual. Para medir, você tem que hidrometar. Claro. A própria tarifa social está inserida. E, de alguma forma, vamos tirar desses 100 mil, 30 mil usuários. Ele está consumindo água de algum lugar. Tá. Efetivamente, isso tem que ser pesquisado. Ou do vizinho, ou do posto comunitário, ou está fraudando a rede, que está interferindo na casa do vizinho, na rua. Porque hoje, senhores, nós não temos, falo categoricamente, porque vou completar 15 anos no saneamento na cidade de Manaus, entre a Agência Reguladora do Estado e agora, honrosamente, na AGEMAN. Nós não temos problema de falta d'água como nós tínhamos antigamente. De fechar bairro, trancar rua, enfim. Temos problemas pontuais, sim, mas em virtude a problemas mecânicos. Pressão de água. Energia elétrica é um problema seríssimo na cidade de Manaus. Nós temos em torno de 15 oscilações elétricas na cidade de Manaus dia. Falando desses problemas aí, desculpa. É você mesmo. A AGEMAN tem hoje uma ouvidoria, né? E muito se fala que a ouvidoria chega a ser a quase principal da prefeitura, porque por lá entram muitas reclamações. Dessas reclamações, ainda lidera o ranking de água ou de energia? Porque o que você falou agora é o que a gente tem constatado. As faltas de energia, hoje em dia, são constantes. Não que antes não fosse, mas hoje em dia, pelo menos ali pela região da minha casa, é toda semana. E é um problema que parece que não para. Vem as desculpas de cair um poste lá na estrada, enfim. Mas, efetivamente, o que a AGEMAN tem feito em relação a essas quedas de energia, a essas oscilações? E essa reclamação de água ainda lidera ou de energia já ultrapassou? Como é que é esse trabalho da ouvidoria da AGEMAN? O que tem energia? É iluminação, é isso? É iluminação pública. Efetivamente... A gente, como a Alane falou, a gente é o grande... Tudo, ele acha que tudo a mesma coisa. Né? Tudo ele vincula à municipalidade. Qualquer, se vai, tem uma oscilação de energia, o bairro fica sem luz, esse prefeito, e não tem nada a ver com a Prefeitura de Manaus. A Prefeitura de Manaus é competente quanto à COSIP e a iluminação pública urbana, que são os postes de iluminação. E Lani, é verdade quando você comenta, a gente é uma grande ressonância à ouvidoria da AGEMAN, que funciona no Shopping Felipe Dal, lá na Zona Leste. Foi uma determinação, um pedido do prefeito, o Poder Concedente também, de descentralizar a ouvidoria para receber isso. Até porque as agências não têm esse conhecimento da população mais carente. O que uma agência reguladora, o que ela pode me ajudar? Enfim, a gente descentralizou a ouvidoria, nós temos 0800 atuantes e um atendimento presencial muito importante. E digital. Digital, e-mail, WhatsApp, enfim, a gente tem toda esse arcabouço de atendimento para o usuário. E quando a gente vai lá, a gente fala, olha, a gente tenta explicar. É difícil, mas a gente tem que explicar de uma forma bem lúdica, bem transparente, tem uma ouvidoria muito
didáticas. Olha, problema de energia, distribuição e geração é um problema federal, é o governo federal. Efetivamente tem uma agência reguladora que fiscaliza a energia, tanto a distribuição como a geração, que se chama ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E imediatamente, quando a gente teve a repercussão e o acompanhamento técnico das oscilações de energia na cidade de Manaus, a gente procurou imediatamente a direção e a presidência, hoje atual e privatizada da Amazonas Energia. Procuramos em Brasília o diretor-geral da ANEEL, doutor André Pectoni, que é um amigo da regulação meu, externamos uma preocupação, levamos um documento efetivo do poder concedente, que é o prefeito municipal, desse problema que interfere, porque, olha, fora as captações, Proama, Ponta do Ismael, nós ainda temos, já reduzimos bastante, nós ainda temos poços artesianos, sistemas isolados, já chegamos a ter 150, hoje nós só temos 40, economizando o lençol freático, poupando esse recurso. O poço artesiano é comparado a uma termoelétrica hoje no sistema elétrico, seria? Não, Calbi, mas o maior cliente hoje da empresa Águas de Manaus da empresa Amazonas Energia se chama Águas de Manaus. É o principal e maior, devido ao grande complexo das captações do Proama e da Ponta do Ismael. E muita gente vai, mas por que coloca aí um transformador? É impossível. Tecnicamente, os engenheiros elétricos sabem muito mais que é impossível você colocar um. Ele colocou nos reservatórios, em todos os grandes reservatórios, o poder concedente, nos contratos, e efetivamente no investimento da empresa, tem os transformadores para segurar a busca, a captação dessa água, reservação e distribuição. Mas nas captações, tem sistemas 69 lá, são gigantes, são estações praticamente. Tem os bombeamentos nas áreas estratégicas. Exatamente. Também, né? Então hoje 40 poços profundos que atendem, já chegamos a 150, hoje 40, e a gente, o programa de energia, automaticamente o poço para, ou queima a bomba, ou a ponta, isso é, até, Rainier pode falar um pouco melhor também, até pressurizar novamente a rede, a reservação, e a distribuição pode levar até 48 horas, dependendo da localidade. Imagina no calor amazônico você ficar 48 horas. Só para a gente fechar a primeira rodada, que o professor Rainier fizesse a pergunta dele também. Eu vou pegar carona aqui nos debatedores. Ficou meio no ar ainda, Fábio, a questão da tarifa. Assim, eu queria que mais cara. Exatamente. Queria que você justificasse essa tarifa, segundo os indicadores, realmente ser um pouco mais cara, né? E na composição da tarifa social, quem paga esse custo? Se é subsídio cruzado, se esse custo da não cobrança ou da isenção de 50%, ele inclui na tarifa dos demais usuários. É muito importante a sua pergunta, é verdade. Nossa tarifa hoje de água, isso é importante ressaltar e esclarecer, 10 metros cúbicos, que são faixas, né? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, enfim. E é uma cobrança crescente. Mas, Fábio, por quê? Isso é um regime tarifário em todo o Brasil para o saneamento. Para quê? Para o usuário economizar água. Para ele não, lógico, se ele consumir, eu estou pagando minha água, eu vou consumir 100 metros cúbicos, não tem problema, você vai pagar. Mas a tese é se economizar esse recurso mineral importantíssimo e poder trazer isso para o sistema. E nessa linha, a nossa, agora, depois do reajuste, a gente está R$ 35,96, 10 metros cúbicos na primeira faixa. É uma tarifa, fazendo só o abastecimento de água, que é a 19ª do Brasil. Não está entre as primeiras, 19ª? não. E isso. Só que aí, Cristóvão, é o seguinte. Não, Fábio, eu acabei de falar que era a 5ª. Tudo bem. Só que tem um detalhe. Hoje, se você paga, vamos supor, meu pai, que mora no centro da cidade, ele paga água e esgoto. E hoje o esgoto é 100% da tua tarifa de água. 100%. Dobra. Tem uma pergunta aqui de um telespectador. Dobra a tua conta. Então, se ele consumir só a água dele, não, mas ele tem uma coleta, o tratamento e a destinação final na Zona Centro-Sul aqui. Então ele dobra de 35 vai para R$ 70 a conta dele.
Aí pode-se chegar numa... Porque existe município que cobra 80% de esgoto, 60%, 30%, que hoje é inviável. Por isso que se tem as medidas provisórias do novo marco regulatório, que caducaram ano passado e esse ano, agora um projeto de lei do novo marco do saneamento, para privatizar o saneamento no Brasil, que não acho, na minha humilde opinião, que é a solução em definitivo. Porque existem companhias estaduais muito fortes, como a própria Sabesp e a Copasa, por exemplo. Sanepar, então não é, se for levar tudo a ferro-fogo, então por isso que há essa diferença, porque com esgoto é 100%, tem capital que é 80%, 60%, a gente tem esse ranking trabalhado. Houve um acompanhamento justamente para... Esse é o grande desafio da concessão hoje na cidade de Manaus. A gente crescer esse esgoto e fazer mecanismos de aceitação e conexão do usuário ao sistema de esgoto. Ele está jogando esse esgoto de algum lugar. Não que ele esteja no todo jogando no meio da rua diretamente no igarapé. Existem casos que tem fossa sumidouro, que é um sistema primário que você tem que dar manutenção a cada 5 anos no mínimo. Muitas vezes esgota, você tem o resíduo ali totalmente contaminado. Lençol freático, enfim. Então você tem que trabalhar isso. E tem as fossas negras, né? Fossas negras, exatamente. Os bairros na periferia, tem pesquisa que mostra que isso é... Outro ponto positivo, importante, é você falar isso. Todos os novos, depois da 11.445, todos os novos conjuntos habitacionais, conjunto Lula, Viver Melhor na capital amazonense, com a lei federal você entrega o sistema completo. Sistema obrigado. Com a elevação, com a... tratamento. Exatamente. Sistema completo. Coleta, tratamento e destinação. Se você não tem rede, você constrói a subestação. Então, minha casa, minha vida, todos os novos conjuntos são entregues com tanto o saneamento básico. Será? Drenagem, todos os novos são. Senão não é aprovado. Isso é desde 2012? 2007. Desde 2007 que a lei 11.445 estabeleceu. Inclusive, esse novo marco de saneamento, ele quer modificar essa parte, mexer na regulação, mexer na competência, trazer a regulação para a ANA. É um ponto nacional muito Prosamin delicado. é exceção, não? Não, Prosamin no centro da cidade é ligado a uma rede deficitária, que não foi concluída, que agora está sendo concluída com a nova gestão. Isso nós estamos acompanhando, vai ser entregue, Calbi, até o final do ano passado, até o final do ano que vem, 125 quilômetros de rede de esgoto, junto com a rede, a estação de tratamento funcionando em operação. Senão não adianta, vai reverter 120 quilômetros? 125 quilômetros. Quer dizer o quê? Quantos bairros? Só para a gente ter uma noção de... Centro-Sul praticamente todo. Centro-Sul, até Cachoeirinha... Betânia... Glória, São Raimundo, exatamente. Tem aqueles defensores... Desculpa, só para ter os defensores a próxima pergunta que eu ia fazer ao senhor, essa questão da privatização. Que muitos defendem, com certeza, essa questão. Então, segura para o segundo bloco. Tu lembra? Tu abre com o segundo bloco. Vamos lá, vamos. Porque a gente precisa fechar isso aqui para Pascoal Magalhães, lá da Compensa. O senhor já falou, mas pode concluir, fechar o raciocínio, porque a taxa de esgoto é 100% do valor da fatura da água. Eu vou falar de forma muito clara e aberta, até porque faz parte do meu perfil e funciona. Até o 5º termo aditivo ao contrato de concessão era 80%. Aí na revisão desse 5º termo aditivo no contrato de concessão, a municipalidade à época resolveu subir para 100%, justamente para subsidiar o investimento do saneamento, que não é barato. A empresa Águas de Manaus entregou no ano passado a maior estação de tratamento de esgoto do norte, que é a estação de Timbiras, na Cidade Nova. Uma estação belíssima, de pleno funcionamento, vai atender toda a área e adjacência da Cidade Nova, mais de 100 mil pessoas, e custou 68 milhões de reais. Então, a gente volta à tese, né? E aí? Então tem que privatizar, né, Fábio? Qual é a empresa pública que... Mas não é assim. Eu acho que tem que ter principalmente o subsídio cruzado, que o Renier fez a pergunta. Hoje, tem um estudo do BID de 2006, quem subsidia a tarifa hoje do saneamento da cidade de Manaus é o pobre e o miserável.
Porque o distrito não está conectado. As grandes economias não estão conectadas. Grandes condomínios não estão conectados. Por quê, Fábio? Eles não querem, não. Porque a gente teve um histórico de má prestação de serviço de abastecimento de água na capital. Como é hoje, no interior. E a maioria tem o seu próprio Quem sistema. não lembra, claro, quem não lembra assim, nenhum demérito. Isso não foi só foi no Brasil. Quem não lembra da Colama? Claro. Aí o que Tem estratégia para reverter isso? Tem. Mas não responde agora Tem. não. Só no próximo bloco. Roda Viva Amazonas volta já no centro do Roda Viva, Fábio Alho da AGEMAN.